Bem-vindos ao curso Contabilidade 4.0. Nesse módulo 2, nós vamos começar agora a aula número 3, nós falamos um pouco sobre o perfil do profissional da contabilidade, falamos sobre o que as organizações têm que se adaptar e mudar, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e contabilidade 4.0. É importante, então eu quero mudar. Você falou lá na aula anterior que para eu mudar como organização contábil, preciso entender tecnologia. Mas entender o quê? Não adianta também ficar pesquisando um monte de coisa, e às vezes coisas que estão fora do teu orçamento, que estão fora da realidade, né? Se você for pesquisar a tecnologia, você pode fazer muita coisa, mas precisa de muito dinheiro também. Então vamos a pelo menos aquilo que é básico e que existe e que já pode facilitar a tua vida. Então, nessas duas aulas aqui, parte 1 e parte 2 da aula 3, nós vamos falar sobre o protagonismo da tecnologia e em várias funções rotineiras, a automatização à máxima potência, olha que nome bonito, né? Porque são os softwares, quer dizer, automatizar o máximo que puder, e os custos de implementação das tecnologias. Muito bem, tecnologia. O que nós temos para falar de tecnologia? Olha só, você já ouviu falar em inteligência artificial? Já deve ter ouvido que o professor Paulo Galvez falou com vocês no módulo 1 aí sobre isso. Então, a inteligência artificial ela está dominando o mundo em várias áreas. Na contabilidade não é diferente, né? Ela está transformando postos de trabalho. Simplificando, a inteligência artificial ela está reproduzindo, ela consegue reproduzir o comportamento do cérebro humano e por isso ela consegue reproduzir aquilo que o ser humano pode fazer. Claro que ainda de uma forma limitada, mas isso vem avançando. Lembrem-se da nossa primeira aula que falamos que a tecnologia é exponencial. Os robôs, olha só, substituirão postos de trabalho que demandam rotinas manuais repetitivas. E aqui está a chave do negócio. Quando a gente fala robô, não estamos falando de um robô físico, necessariamente, pode até ser. Nós estamos falando dos robôs virtuais, ou seja, daqueles robôs que eles são softwares, são pequenos programas. E a chave está nessa palavra aqui, ó. Eles vão substituir rotinas manuais repetitivas. É por isso que nós estamos fazendo esse curso e tentando chamar a atenção de você, profissional da contabilidade, ou de você, dono de escritório de contabilidade. Aquilo tudo que hoje é algo repetitivo e que você faz será feito pela máquina, não é? Todos os processos serão automatizados, ou seja, haverá uma eliminação completa de digitação para a interação com o cliente. Isso já é possível ser feito. Nós temos plataformas hoje que você coloca no cliente, ou ele mesmo tem um sistema financeiro e que integra com o seu contábil, já trazendo boa parte. Relógios de ponto que integram com folha de pagamento, sistemas fiscais que integram com o fiscal. Veja, nós estamos nos aproximando muito do quase zero digitação. Isso já é uma realidade, mas ainda não é feita pela maioria das empresas contábeis. Por quê? Porque ainda tem profissionais que têm resistência à mudança. Segundo, porque falta investimento, tem que investir. Você tem que investir e acreditar na sua profissão e na sua organização contábil. Ou você quer que ela desapareça? Então investe. Tarefas manuais serão eliminadas, desaparecerão. Olha só, hoje existem softwares no mercado que já eliminam várias tarefas rotineiras da contabilidade. Por exemplo, a digitação de dados que nós falamos, conciliação bancária. Quantas horas você, contador antigo que está me ouvindo aí, perdia fazendo conciliação bancária? A conta pequena, não muito. Mas imagine aquelas contas enormes com várias transações mensais. Que dor de cabeça, hein? Hoje, se você parametrizar direitinho, o software faz a conciliação e te aponta as diferenças. E depois você vai só atrás das diferenças. Para quem é jovem, está começando agora na profissão, é estudante, talvez isso que eu estou falando não tenha muito sentido, porque não vivenciou. Mas para quem já tem aí uma bagagem na área contábil, sabe muito bem o que eu estou falando, o trabalho que dá para conciliar conta bancária, cartão de crédito, uma série de operações. Então eu estou dizendo para vocês que existem ferramentas no mercado hoje
que fazem isso para você sozinhos. Complicado, sabe o que é? É que a gente ainda vê profissionais que preferem fazer a conciliação do que perder tempo parametrizando. Então você que é dono de organização contábil, convença o teu funcionário, olha, o tempo que você perde todo mês fazendo conciliação, perca uma vez só no mês fazendo a parametrização. Daí você não vai mais perder esse tempo. Mas é a resistência à mudança, é a questão da gestão de pessoas. Outras coisas podem ser eliminadas também hoje, né? Depois a gente vai ver algumas eliminações, aí, algumas ferramentas de eliminações de informações. Nós temos softwares contábeis hoje no mercado bastante potentes. Lembram as obrigações acessórias? A gente tinha que preencher DCTF, DIPJ, uma série de obrigações acessórias, DIPAM. Hoje, os softwares, se você alimentar corretamente, eles geram tudo isso pronto para você. Então, olha só quanto tempo nós ganhamos. Ou nós preferimos continuar sofrendo e fazendo as obrigações? Não, vamos virar essa chave aí. Você já ouviu falar em chatbot? Pois é. Chatbot é uma tecnologia que você já conhece, sim. Você nunca ligou no seu banco? Não ligou no cartão de crédito para reclamar de alguma coisa? Não ligou numa TV por assinatura para reclamar de alguma coisa? E aí a maquininha fica falando para você, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa. Essa maquininha foi se modificando, foi melhorando, e hoje, se você abusar, ela conversa um pouco com você. Então o chatbot é isso. Ele atende às demandas do cliente via chat. Vamos projetar isso para o escritório contábil? Já tem escritório no Brasil testando isso. Imagine que você liga e conversa com um funcionário do escritório hoje para tirar uma dúvida. Essa dúvida está sendo registrada no software. Amanhã você liga e tem outra dúvida, também registrada. E assim por diante. Conforme esse software vai guardando um banco de dados dessas consultas, por que não, quando o cliente perguntar, a máquina já começa a tentar deduzir a resposta? Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida fiscal. A máquina vai perguntar: qual é a sua dúvida? É relacionada e vai dar algumas opções. CFOP, classificação, parará, tributação. Você vai escolher tributação. Tributação do quê? Do ICM, do IPI, ela vai chegando até te dar a resposta. Se tiver no banco de dados, essa resposta é dada automaticamente. Então veja, para que vamos precisar de pessoas para atender cliente? Não é? É uma coisa para se pensar. Mas nós vamos precisar de pessoas para quê? Para dar resposta para a máquina do que responder para o cliente. Nós vamos precisar de pessoas para usar inteligência para dizer para o cliente como economizar tributos de forma legal, como fazer um bom planejamento sucessório, onde investir melhor o seu dinheiro, que negócios tomar. Então percebam o quanto as coisas estão evoluindo e onde nós podemos ter problema. Softwares estão cada vez mais integrados, simplificam rotinas do escritório e melhoram a comunicação com clientes a cada dia. Analisam com rapidez um enorme volume de dados. É humanamente impossível um funcionário processar a mesma quantidade de informações que um computador. E isso cada vez vai ficar maior, o processamento das máquinas, né? Então o ser humano não consegue processar em tempo hábil. Vamos contar uma história aqui rápida do blockchain. O blockchain é uma metodologia, é uma tecnologia que consegue criar blocos de informação e validar esses blocos. Imagine que você consegue usar a tecnologia do blockchain, por exemplo, num processo de auditoria. Imagine agora um auditor trabalhando. Como é que o auditor faz auditoria? Não é por amostragem? Pois é. Imagine que toda esse trabalho de auditoria pode ser feito usando essa tecnologia, mas eu auditando tudo. Não só algumas contas, não só uma amostragem de contas. Quer dizer, o trabalho da máquina vai ser muito superior ao trabalho do ser humano. Mas ainda assim o ser humano é indispensável na análise dessas informações de forma mais sofisticada. Custo. Aí é caro implantar tecnologia? Olha, os custos
não são tão altos assim quanto você imagina. É possível recuperá-los com a economia do processo e o aumento da produtividade. Então, quando você fala assim, nossa, eu vou ter que gastar muito dinheiro com informática, vai. Mas esse dinheiro considere como um investimento, não como um custo. Você vai recuperar esse dinheiro, por quê? Ou você vai reduzir processo e vai cortar custo, ou com a mesma estrutura que você tem, você vai conseguir atender muito mais gente. Então, encarar custo de informática, custo de tecnologia como despesa é um erro brutal para uma organização contábil. E assim nós terminamos essa aula. Até a próxima.